Muito bem, mais uma entrevista, mais um grande sucesso. E hoje eu estou aqui no Jaraguá, numa clínica. Vê se eu não estou enjoado. No Jaraguá, numa clínica para receber e entrevistar um grande profissional da área de reflexoterapia e também um grande amigo meu. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito do que o meu amigo Luciano Filho? Luciano, muito obrigado. Por favor, licença aqui. Apesar da gente estar na sua clínica, né? Mas você pode vir um pouquinho mais para cá? Vai. A gente está na sua clínica, mas obrigado primeiro por ter cedido o espaço e segundo por você estar fazendo essa entrevista aqui no Dor e Curioso, viu, Luciano? O prazer é meu, eu que agradeço o convite. Vem mais um pouquinho, né? Opa, eu que agradeço o convite e que possamos aí esclarecer um pouco mais sobre o assunto da reflexoterapia. Essa é uma entrevista também que eu até falei na última entrevista, é utilidade pública, né? Reflexoterapia, que é uma coisa, pode-se dizer que é nova, né? Sim, sim. É uma terapia nova. Um pouco conhecida, né, pelas pessoas. Como é que tudo começou então, Luciano? Com você começou a estudar, como é que você começou a gostar? Então, tudo começou lá por meados de 2015, 2016, quando a minha mãe, ela tinha asma há algum tempo já, e a asma dela era muito forte, tanto é que ela tomou corticoide por muito tempo, ela engordou em mais de 10 quilos com o remédio, e eu lembro até uma vez que a gente precisou ir para Santos para ela conseguir respirar bem, de tão ruim que era a saúde dela, né? A gente precisou ir para Santos, descer para Santos para conseguir respirar melhor. E ela procurou um tratamento que pudesse realmente trazer uma melhora para ela, porque o remédio só estava desgastando. E aí ela encontrou a reflexoterapia. E aí um pouco mais de um aninho, ela conseguiu sair do remédio, emagrecer os 10 quilos e a saúde dela melhorou assim incrivelmente. Muito, né? Muito. Que bonito, hein? Começou o negócio por causa da mãe. Sim, por causa da mãe. Bonito. E aí eu achei tão interessante que eu comecei a me tratar com a reflexoterapia. Que legal. É isso mesmo. E aí eu percebi muitas melhoras, principalmente em relação à ansiedade. Eu era alguém muito agitado, ruim as unhas. Isso começou a melhorar em pouco tempo de terapia. E eu realmente achei fantástico. Eu falei, por que então eu não ingressar nessa área? Passar esse conhecimento para mais pessoas. Poder usar isso como trabalho. E aí foi que realmente eu decidi cursar reflexoterapia e hoje sou um reflexoterapeuta. Legal, Luciano. Então o que é, então? Explicando, o que é a reflexoterapia? Então, a reflexoterapia ela se baseia no estudo dos reflexos. Dentro do nosso corpo, nós temos várias áreas que são reflexos da nossa saúde emocional. Então, ela mostra como nós estamos, seja emocionalmente, seja fisicamente. E um desses sistemas, vários, como a língua, por exemplo, há o pé. Só que o pé ele é muito mais avançado do que os outros sistemas. O pé, por meio do pé, a gente consegue saber como está a saúde física, a saúde emocional, a parte comportamental e a parte traumática. Então a gente consegue ver toda aquela parte que está no pé ali, anatomia, marcas, pintas, calos. E também a gente consegue tratar por meio dos estímulos. E isso é a reflexologia. E aí, junto com o processo terapêutico, nós temos a reflexoterapia, que permite aí tratar muitas coisas. Muitas outras coisas, né? E qual que é a diferença, então, da reflexoterapia para os outros tratamentos terapêuticos, né? Psicologia? Qual que é a diferença? Então, a reflexoterapia, o grande benefício dela é que por meio dela a gente consegue fazer uma análise muito boa da pessoa, porque é uma análise natural, é o que está ali mesmo mostrando no pé, e a gente consegue estimular aquilo lá de uma forma com que o corpo possa responder naturalmente. Então existem várias formas de tratamento, uma delas é o remédio, né? Mas o grande benefício da reflexoterapia é poder ser de uma maneira natural e não invasiva e usando os próprios recursos internos da pessoa. Porque a própria pessoa já tem os recursos, tanto físicos quanto emocionais, o que a gente faz é só estimular e ajudar a pessoa a resolver ali os seus conflitos, seja doenças, seja problemas emocionais e por aí vai. Que interessante, né? Então explica para nós aqui, Luciano, então como é que funciona a reflexoterapia? Então, a reflexoterapia, dentro do pé, existem vários sistemas, existem vários pontos, digamos assim. E esses pontos, eles são interligados com o sistema nervoso, ou seja, com o cérebro. Então a gente estimula o pé, esse sinal ele é passado por todo o nosso sistema, por meio da coluna, e ele chega no sistema nervoso, e aí o cérebro identifica que chegou um sinal, chegou um estímulo. E ele fala, uau, eu preciso melhorar isso aqui, seja o fígado, seja o coração, seja o pulmão, seja o rim, e aí ele manda esse comando que eu dei aqui no pé, supondo que isso aqui é um pé, ele recebe esse comando e ele dá o comando para o órgão. Caramba! E chega o comando para o órgão e o órgão começa a melhorar.
Então o que a gente faz é isso, é estimular. Isso deveria acontecer naturalmente, mas devido ao estresse, devido à ansiedade, devido a traumas também que a pessoa passou, isso fica bloqueado. E o que a gente faz é estimular e melhorar isso. Caramba, que interessante, rapaz. Legal, meu. E agora você me falou como é que funciona. Então, para que serve? Ela serve exatamente para melhorar a saúde. Uhum. E isso em vários campos. Tanto, por exemplo, na parte física, como a gente disse. Então, doenças, por exemplo, como enxaqueca. Existem milhares de brasileiros que têm enxaqueca. E tem essa enxaqueca por muitos e muitos e muitos anos e não conseguem resolver. Com a reflexoterapia é muito simples. A gente estimula ali alguns pontos, a gente conversa com a pessoa e a gente consegue melhorar a saúde dela. Emocionalmente é a mesma coisa. Existem várias doenças emocionais. Uma delas, por exemplo, é a depressão. Existem muitos, milhões de brasileiros que têm depressão. E muitos, infelizmente, não encontram um tratamento eficaz. Mas com a reflexoterapia, a gente consegue trabalhar naturalmente para que a pessoa que tem depressão, ela consiga identificar o porquê que ela tem depressão, porque lembrando, como eu falei, a gente consegue ver como está a saúde da pessoa, e ela consegue entender o que ela pode fazer para melhorar. Então a reflexoterapia ela serve para isso, para o autoconhecimento, para a pessoa se conhecer, ela identificar por que ela desenvolveu aquela doença, e principalmente para o esforço que ela pode fazer, para os recursos que ela tem para resolver a doença. Você falou de depressão. A maioria dos seus pacientes aqui são pacientes com depressão, vai 90%? 90%, como a gente tinha conversado, né, tem depressão. E a resposta ao tratamento é incrível. Tem casos de 4 sessões que remédios como fluoxetina, o psiquiatra já fala, você não precisa mais. Remédios como a sertralina, às vezes em 6, 7 sessões, a pessoa também não precisa. E a média de sessões para uma pessoa que tem depressão é de 12 a 16, depende muito do caso, né? Mas é muito rápido. E principalmente é muito bom para a pessoa, ela se sente bem fazendo o tratamento. Então tem pessoas que vai na psiquiatria, psicologia, reflexoterapia, tem casos assim? Ou a maioria dos casos são assim? Eu diria que hoje todas as pessoas que estão aqui hoje na clínica já passaram por um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, passou por muita coisa para chegar aqui, para ter alguma esperança de melhorar. Então, geralmente, passou por muita coisa. Que legal. E você citou que a sua mãe teve asma, e você citou também aqui na sua explicação dor de cabeça, tudo. Sim. Então, qualquer parte do corpo, a reflexoterapia consegue... Qualquer doença que você tiver, a reflexoterapia cura ou não? Então, a cura, as pessoas confundem muito o significado da palavra cura, né? A cura significa que... Não significa que a ferida nunca existiu, mas sim que a ferida não controla mais a nossa vida. Então, esse é o grande segredo. A ferida vai estar lá. E tudo bem, a gente passou por muita coisa na vida, né? Mas a gente tem que usar aquilo como uma forma de nos impulsionar, de nos incentivar para a vida, e não de nos paralisar. Então, a reflexoterapia cura tudo? Não. Queria eu que curasse. Mas ela cura muita coisa. Legal. Eu queria eu que curasse muito, né? Seria melhor, né? Sim. Mas ela ajuda muita coisa. Por que é o pé, ô Luciano? Por que não é o cotovelo? Então, existem vários sistemas, como eu falei, a língua é um deles, né? Vê se eu estou bem aqui. Deixa eu ver. Então, a língua é um deles. Você já viu, por exemplo, tem línguas que são rachadas, esbranquiçadas. Então, a língua, por exemplo, é um sistema reflexo. Só que ela não dá para ser estimulada. Assim como, por exemplo, outras partes do corpo. As mãos também são um sistema reflexo. Existe reflexologia para as mãos. Mas o mais eficiente hoje que se conhece são os pés. Os pés, de longe, é o sistema reflexo mais poderoso que existe, a gente poderia dizer assim, dentro do nosso corpo. Muito interessante, né? E tá lá embaixo, ninguém liga. Sim. E é um importante membro, né, para a reflexoterapia. Agora a gente vai para uma parte importante aqui da nossa entrevista, que é a pergunta da audiência. Muito obrigado a vocês por terem mandado a pergunta aqui para o Luciano também. Agradeço bastante, viu, como vocês mandaram para o Gregory. Primeira pergunta, Luciano, da audiência, tá? Eu costumo ler aqui na íntegra. A reflexoterapia é uma ciência? Sim, é uma ciência. A reflexoterapia ela já foi estudada por muitas pessoas, já foi comprovada. Todo esse sistema que eu expliquei, de subir pelo corpo, de se comunicar com o sistema nervoso, prova que ela é uma ciência e ela já é praticada desde muito tempo, desde os povos egípcios até hoje. Então, realmente, ela é comprovada e funciona. Então, é uma ciência, viu? A reflexoterapia, ela ajuda você no trabalho, você relaxar e começar bem o dia? Sim, a reflexologia ajuda nisso. Porque são estímulos, né? Só que não são estímulos que geram dor. Então são estímulos bons, são estímulos
que a pessoa sente prazer. Então é como se fosse uma massagem. Só que o nosso objetivo, o meu objetivo como terapeuta, não é só ser uma massagem, é realmente tratar o problema. Então ela realmente traz um relaxamento? Traz, mas o foco dela não é esse. Você fala assim, reflexoterapia, reflexologia, tem alguma diferença? Então, porque eu falo reflexoterapia, você fala reflexologia, tem alguma diferença? Então, a reflexologia é o estímulo em si, é a massagem. A reflexoterapia é a parte verbal, é a parte terapêutica que a gente tem junto aí. Ela ajuda na ansiedade? Pergunta da audiência. Com certeza, assim como eu falei no meu caso, né? Então, ajuda também em muitos outros casos de ansiedade, crise de ansiedade. Então, na verdade, existem muitas, diria centenas ou milhares de pessoas que são beneficiadas com a reflexoterapia para a ansiedade. Para curar a ansiedade, né? Exatamente. Essa pergunta aqui, muito obrigado pela pergunta, ela é interessante. Consigo fazer a reflexoterapia em casa? Consegue, porque ela é natural. Consegue? Consegue, mas tem que, obviamente, estar profissionalizado. É claro que exige um curso, exige todo um investimento, mas, por exemplo, o nosso foco é sempre tratar em consultórios, é tratar em um local específico para isso, exige o profissionalismo. Mas tem alguma dica que você possa dar? É claro, né, gente? Ele está aqui, estudou, ele sabe como tratar. Mas tem alguma dica, assim, básica que você possa dar para a pessoa meio que começar? Começar assim. Existe uma técnica muito legal e essa técnica pode ser usada para, por exemplo, sinusite. Então, vamos supor que essa aqui é o meu pé. Aqui nessa parte aqui, se uma pessoa está com crise de sinusite, a pontinha dos dedos ela vai estar como se tivesse um biquinho. Vocês vão perceber isso em todos os dedos. Isso vai mostrar ali talvez uma crise de sinusite, uma crise ali que a pessoa ela precisa melhorar. Então, se você estimular 5 minutinhos aqui, tal, vai estimulando, vai massageando, você vai perceber que a pessoa que está com sinusite ela vai começar a melhorar. Então, se a pessoa já fizer isso, ela já vai começar, uau, a flexologia funciona. Caramba. Mas, obviamente, precisa de todo um processo ali de se profissionalizar para atuar. Claro, com certeza. Eu estou curado apertando, né? Aí não dá, né? Olha só que outra pergunta interessante da audiência, Luciano. Se existe coerência em ter profissionais que atuam na reflexologia somente na área emocional e outros na área física? Sim, existe total coerência. Porque o que acontece? Muitas escolas em anos passados, elas formavam um reflexoterapeuta primeiro na parte física e depois na parte emocional. Porque o que acontece? A reflexoterapia, como a gente já conversou, ela serve para os dois, né? Mas existem aspectos que são mais físicos, como por exemplo dores de joelho, dores de ombro, enxaquecas, e existem aspectos emocionais. Então tem reflexoterapeutas, tem profissionais que querem tratar só a parte física. E tem outros profissionais que querem mais se especializar na parte emocional. E tem outros que vão para a parte traumática, que são os traumas. Então, há total coerência em reflexoterapeutas para a parte física e parte emocional. Só que já tem escolas mais avançadas, como a CETAR, que é a que eu estou formado, que ela faz o tratamento junto. Então, ela ensina o reflexoterapeuta a aprender junto a parte física e a parte emocional. Então, consequentemente, ele está também muito mais preparado. Então, houve um avanço muito grande na área. Legal, muito bem. Próxima pergunta, eu vou pedir para você olhar aqui na lente, tá, Luciano? Para você responder para os nossos telespectadores. Ela ajuda quem sente dor no calcanhar? No meu caso, sinto essa dor uns anos, desde quando bati o calcanhar no chão com muita força, porque estava bravo. Então serve para os dois, serve para dor no calcanhar e para excesso de raiva. Para as duas coisas. É para as duas coisas. Boa pergunta, então. Então, se você está sentindo dor no calcanhar, a reflexoterapia vai te ajudar. É claro que vai exigir uma avaliação, vai exigir saber se realmente houve, por exemplo, uma fratura. Então a gente vai precisar saber o que aconteceu ali. Mas com certeza, em muitos casos, eu, por exemplo, já tratei casos de dor no calcanhar e funciona. E para excesso de raiva também. Então, se você tem excesso de raiva, a reflexoterapia pode te ajudar. Já ajuda nas duas coisas, né, meu? Boa pergunta. Como pode ajudar quem tem problema com hiperidrose em alguma região específica, como mãos e pés? Então, para explicar para os telespectadores, hiperidrose é um suor excessivo. Então, quando a pessoa ela sua excessivamente em alguma região do corpo, com a pergunta do telespectador, né? Mãos ou pés. E com certeza a reflexoterapia trata com total certeza e muito bem casos de hiperidrose. E o interessante, a reflexoterapia ela serve para o físico e para o emocional. E a hiperidrose, ela muitas vezes tem circunstância emocional.
Então a pessoa está suando excessivamente, mas tem uma circunstância emocional por trás desse suor. Por que ela está suando excessivamente? E por meio da reflexoterapia a gente consegue descobrir se tiver essa circunstância e a gente trata essa circunstância. E aí que entra a resposta, por exemplo, de haver reflexoterapeutas para a parte física e para a parte emocional. E para a parte emocional, muito legal. Olha a próxima pergunta aqui, Luciano. Como faço para ganhar uma sessão? Então, para ganhar uma sessão... Essa foi fácil. Foi fácil, né? Então, hoje, atualmente eu trabalho aqui no Jaraguá, tenho minha clínica no Jaraguá, né? Hoje, os atendimentos que eu faço são atendimentos pagos, né? Eu participo de um projeto onde eu faço um atendimento gratuito, que faz parte de todo o projeto lá da escola, né? Da escola CETAR. Então, talvez quando surgir um projeto lá na CETAR, a gente pode marcar, né? Existe projeto, por exemplo, para fibromialgia, para depressão, então, muito bom. Legal, então a pergunta não foi tão ruim não, você pode ganhar sim uma sessão grátis. Bom, e a última pergunta aqui da audiência é quanto custa? Quanto custa? Legal, boa pergunta. Existem vários preços de reflexoterapia, dependendo do local, dependendo da experiência do terapeuta, dependendo também de qual área ele trata, né? No meu caso, atualmente, a minha sessão ela custa R$80. Lembrando que eu sou recém-formado, né? Então, o valor da sessão é esse. Maravilha. Então, R$80 aí, você consegue fazer uma consulta que fala? Exatamente. Uma consulta aqui com o Luciano Filho. Bom, Luciano, eu queria agradecer você de novo, mais uma vez. Gente, acabou a entrevista, reflexoterapia. Mas eu queria, Luciano, que você pudesse, por favor, mencionar aí onde você trabalha, se você tem redes sociais, tudo. As pessoas, se quiserem, estiverem interessadas a fazer uma consulta com você. Então, gente, eu trabalho aqui no Jaraguá, na rua Dona Gertrudes Jordão, 178. Ela fica aqui aproximadamente 5 minutos a pé, mais ou menos, da estação Jaraguá, então é bem pertinho para você se locomover. E também eu tenho um Instagram, que é o Luciano Guimarães, então underline Luciano Guimarães, você pode achar lá. E também tem o meu número do WhatsApp, que é 11 985757199. Maravilha, jabá feito aí. Queria agradecer mais uma vez e também agradecer uma outra coisa inusitada que aconteceu nessa entrevista, que as perguntas da audiência elas foram dos telespectadores do Dor e Curioso e também das pessoas, dos seus pacientes, tudo, né? Então, das pessoas conhecidas, dos amigos, eles perguntaram e muitas perguntas foram iguais, né? Foram iguais, né? A gente selecionou aqui e fez essas aqui, tá bom? Queria agradecer também, vem aqui o meu amigo José Neto, que veio também conosco aqui, ó, José. Obrigado, ele que estava manuseando a cama, operando. Muito obrigado, viu, José? Atualmente, Próxima entrevista, já acabou, 13ª. Vamos para a 14ª, Dor e Curioso, próxima entrevista. Gostou? Tirou a curiosidade? Então vamos lá.